chamamos o jovem pastor Andrew Philip. Como eu ontem falei, grande amigo, está pastoreando a Igreja Presbiteriana 12 de Agosto. Parceira nossa, anos atrás, plantamos juntos uma igreja em um dos municípios menos evangélicos de Sergipe, anos atrás. Amigo, parceiro, Deus abençoe e use. Você vai orar pelas crianças? Tá bom. Peço que as crianças venham. Eu esqueci, mas a gente dá um jeitinho para ver se as crianças venham devagarzinho. Amém. Amém. Enquanto as crianças chegam, cumprimento mais uma vez os irmãos com a bendita graça do Senhor Jesus. Amém. Que alegria é estarmos aqui nesta noite, nesse congresso. E nós vamos nesse momento orar para que as nossas crianças sejam cheias de Jesus, amem o Senhor, sejam missionárias, sendo instrumento nas mãos do Deus vivo, testemunhas do Cordeiro, até que Ele venha. Vamos aguardar até que todas cheguem aqui. Se você puder, meu irmão, estenda as suas mãos na direção dessas crianças. Vamos orar, crianças, fechar os olhos, falar com o nosso Deus. Estenda as suas mãos, vamos orar juntos. Pai bendito, essas crianças não nos pertencem, são crianças do Senhor, e nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor produza a verdadeira fé no coração de cada uma delas. Oramos, ó Deus, em nome do Senhor, para que desde a mais tenra idade, que o Evangelho de Cristo alcance, trazendo luz, trazendo calor no coração. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor guarde as mentes e os corações dessas crianças em Cristo, dando sabedoria aos pais, luz, ó Deus, para que eles possam inculcar a verdade do Evangelho, mas também oramos para que se tornem crianças testemunhas do Cristo vivo. Oramos assim em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, crianças. Podem ir para o momento em que vocês também receberão a palavra do nosso Deus. Enquanto nós estávamos louvando ao Senhor juntos, me veio à memória uma antiga canção, cujo primeiro verso e a primeira parte da estrofe diz assim: há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Há um doce Espírito aqui, o Espírito Santo de Deus, o Espírito que é o executivo da obra missionária, o Espírito que habita em nós, que opera em nós e através de nós. Meu querido irmão, eu convido nesse momento a abrir juntamente comigo a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, faremos a leitura do versículo 6 até o versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 a 8. Atos 1, versículos 6 a 8. Vamos ler juntos? De forma uníssona, a uma só voz leremos a palavra de Deus. Vamos juntos? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Agora, todos juntos, bem forte. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Pai bondoso, essa é a tua palavra e nós somos o teu povo. E nós suplicamos em nome de Jesus, que o Senhor descortine os nossos olhos,
a fim de que contemplemos as maravilhas da Tua lei e a preciosidade do Evangelho de Cristo Jesus. Obrigado pela Tua palavra, ó Deus. Nós pedimos em nome de Jesus que ela seja banhada na unção do Espírito e que o Senhor fale conosco com poder e graça. Tudo isso para a glória do Cordeiro é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Tudo que nós temos ouvido neste congresso converge para uma premissa missiológica fundamental e condicionante para uma boa praxe missionária. E eu quero resumir isso numa tese. Nós temos ouvido aqui que a missão é de Deus, ela é realizada por Deus, no poder do Espírito, pela graça de Cristo, através da igreja, para todos os povos e para a glória do seu nome. Em cada plenária, em cada oficina, nós temos ouvido verdades que circundam esta tese. Vamos dizer juntos, diga comigo assim: a missão é de Deus, realizada por Deus, no poder do Espírito, pela graça de Cristo, através da igreja, para todos os povos e para a glória do seu nome. Aleluia. Nós não teríamos tempo hábil para discorrer sobre todos os desdobramentos desta proposição, e muitas destas verdades e implicações já foram aqui ouvidas e absolvidas amplamente pelos nossos colegas missionários, pastores, que estiveram falando ao longo desses dias. Mas nessa noite eu queria convidá-lo então a pensar apenas em uma das partes da tese aqui mencionada: a presença poderosa e capacitadora do Espírito como mola propulsora para o avanço efetivo da obra missionária e da Igreja de Cristo Jesus no mundo. Nós cremos, meus irmãos, e nós estamos profundamente convencidos que sem a presença e sem o poder capacitador do Espírito Santo de Deus, o melhor dos nossos esforços ainda será em vão, será debalde. Nossas melhores estratégias, os melhores homens, os mais renomados pregadores, as mais fortalecidas iniciativas, tudo isso será em vão, se o Espírito Santo de Deus não estiver atuando e agindo com poder e grande graça. Mas eu sei que é difícil falar sobre o Espírito Santo de Deus para um auditório tão diverso. Afinal de contas, aqui, como foi falado, temos presbiterianos, batistas, congregacionais, pentecostais das mais diferentes tradições. Temos talvez irmãos aqui de tantas outras denominações que eu não conheço, não sei de que natureza, tradição teológica seja. Mas isso não importa. Uma coisa que eu quero que nessa noite fique muito claro é que eu não quero trazer qualquer extremo sobre o assunto. Não quero levar o Espírito Santo àquela condição que um certo escritor chamou de torná-lo o Deus desconhecido. Eu acho que isso é pecaminoso e maligno e vai de encontro à natureza bíblica, que nos ensina sobre um Deus triuno e nos fala que Deus, Pai, Filho e Espírito são co-iguais em essência e em substância, e que o Espírito Santo, portanto, é Deus. Por outro lado, eu não quero levá-lo a um sensacionalismo e numa tentativa de manipulação e objetificação do Espírito, como se ele fosse um tipo de poder místico ou força enérgica disponível para um determinado grupo. Como se o Espírito Santo fosse propriedade de alguns que o manipulam segundo as suas agendas. Eu também não quero abraçar nessa noite um tipo de intelectualismo desprovido de fervor, porque não acredito nisso. Mas também, em contraproducência a isso, eu não quero que você seja movido a um tipo de sentimentalismo desprovido de verdade. Seja como for, meu irmão, o meu objetivo é que nessa noite essa mensagem seja para pentecostais, reformados, renovados, sobretudo crentes que amam Jesus, a sua vinda e a sua missão. Não importando as nossas diferenças de tradição, o Espírito Santo é o único Espírito
que em nós habita e que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa unidade do Espírito, esse vínculo do Espírito é o que nos torna uma só igreja e um só povo. Então essa mensagem, meu querido irmão, é para você, certamente para mim também. Nós lemos um texto que é muito conhecido e eu queria rapidamente ambientá-lo no contexto desse texto. Primeiro, o Senhor Jesus está oferecendo ali as suas últimas instruções para o colegiado apostólico antes de ser assunto aos céus. Você deve lembrar que após a ressurreição de Cristo, ele passou alguns dias com os seus discípulos, tecendo e versando acerca do reino de Deus. E ele estava preparando aquele grupo de irmãos que andara com ele por pelo menos 3 a 3 anos e meio, acerca da missão. A missão que seria continuada agora a partir da sua igreja. Aqueles discípulos, mesmo tendo andado com Jesus e ouvido diretamente dele acerca das verdades preciosas do reino, estavam carregando um tipo de compreensão equivocada acerca deste precioso assunto que ontem foi pauta da nossa mensagem. Embora aquela expectativa fosse um tanto quanto comum para a escatologia judaica, de alguma maneira, um bom judeu piedoso, ortodoxo, aguardava que o Messias assumisse o trono de Jerusalém, o trono de Davi, e estabelecesse um tipo de governo sociopolítico. Então os discípulos não estavam, do ponto de vista da escatologia judaica, de todo errados. Eles estavam aguardando com uma expectativa tal qual foram ensinados. Mas aí nós percebemos que Jesus traz para eles um novo ensino. Não de uma expectativa política, mas de uma esperança messiânica e redentiva. Que não estava vinculado a um tipo de partidarismo libertário, mas às promessas gloriosas da vinda do rei e do estabelecimento pleno do seu reino. Outra coisa que estava acontecendo era a especulação sobre as coisas do fim. E me parece que Jesus naquela conversa está reordenando e reconfigurando o coração dos discípulos quanto à missão presente. Se por um lado os discípulos estavam com os olhos apontados para o fim, para as coisas que em breve haveriam de acontecer, Jesus atrai a atenção daqueles que com ele andara para que eles pensassem na missão presente. É nesse contexto então, onde Jesus está falando sobre esse interregno, vamos assim dizer, entre a sua primeira e a segunda vinda, que surge o texto da famosa quinta grande comissão. É para responder a essa especulação, a essa crise de expectativa, que Jesus oferece o texto que nós acabamos de ler, mais especificamente no versículo de número 8. Jesus está aquietando os estímulos inquietantes do coração dos seus discípulos com uma ordem, uma promessa e uma tarefa. A ordem está um pouco antes, quando ele disse assim: vocês devem ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Jesus dá um mandamento, uma ordem, um imperativo para que eles não se ausentassem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos. Há ali também uma promessa, a promessa de que desceria sobre aquele grupo de crentes o Espírito Santo de Deus. Essa promessa vem um pouco, tanto quanto antes de Jesus aparecer na história do mundo, a partir do ato da sua encarnação. Mas veja, há uma promessa que Jesus faz acerca do derramar do Espírito. E há uma tarefa. A tarefa é que eles seriam testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, se estendendo até os confins da terra. Há uma estrutura lógica no que Jesus está fazendo aqui. Pense comigo em ordem, promessa e tarefa. Tarefa como missão. Considere o seguinte: a ordem se objetiva na promessa. O objetivo da ordem é a promessa. Vocês ficam em Jerusalém para que então vocês possam receber a presença capacitadora do Espírito Santo. Mas se você continua, a lógica é que a promessa possibilita a tarefa. Se por um lado a ordem se objetiva na promessa, a promessa possibilita a tarefa. Mostrando que o eixo central dessa sentença é exatamente a promessa.
não é em si a ordem, nem tampouco a tarefa, mas a promessa. Mas a promessa está para a tarefa, do mesmo jeito que a ordem está para a promessa. Eu não sei se você está me entendendo, mas o texto está organizado para enfatizar a promessa, o Espírito, mostrando que a ordem é para a promessa e que a promessa é para a tarefa. Essa é a estrutura de Atos capítulo 1, versículo 8. E eu quero então pensar com você como um bom presbiteriano, a partir de 3 pontos. Todo presbiteriano que prega 4 pontos não é um bom presbiteriano. Então, 3 pontos desse sermão, que são implicações de Atos capítulo 1, versículos de 6 a 8, como nós lemos. E a primeira delas, centrado na promessa, é que a presença manifesta e poderosa do Espírito Santo, segundo o nosso texto, é a força autorizadora da missão. Vou repetir. A presença manifesta e poderosa do Espírito Santo é a força autorizadora da missão. Jesus está dizendo assim: vocês não estão autorizados a sair de Jerusalém, mesmo que vocês já se sintam experts por terem andado comigo esses anos, mesmo que vocês já tiveram feito o curso das 4 leis espirituais, se vocês já aprenderam o curso da evangelização explosiva, não. Agora vocês têm que parar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus está dando uma ordem, mostrando que é o Espírito quem seria a força autorizadora da missão. Você percebe comigo que o Espírito é essa condição autoritativa para que a igreja se envolva com a tarefa do testemunho global. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, sem essa presença, sem esse derramar e experienciar do Espírito, vocês não são capazes de abraçar esta incumbência. De acordo com Donald Carson, um exegeta fantástico, ele disse que a comissão fica associada à concessão do Espírito. É aquela ideia que eu estava tratando. A promessa está para a tarefa. A comissão só é possível quando associada à concessão do Espírito. Primeiro o Espírito. Primeiro derramar da presença capacitadora de Deus no coração da sua igreja. E então a delegação e a comissão de ir a todos os povos. Ficar em Jerusalém, portanto, era um ato pedagógico. Jesus estava ensinando que a sua presença era uma condição invariável para que a igreja avance no mundo. Você deve talvez estar lembrando aí dos outros textos que remetem a este momento onde Jesus está comissionando os discípulos. Em João 20, versículo 22 diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, o que é que ele fez? Soprou-lhes o Espírito, dizendo: recebam o Espírito Santo. Mais à frente, se você caminha para Lucas, capítulo 24, 47 a 49, diz assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam do alto, revestidos de poder. Você diz assim: mas em Marcos capítulo 16, não fala sobre o Espírito Santo. Pois bem, o texto diz assim: vocês vão por todo mundo e pregarão o evangelho a toda criatura. Na sequência disso, o Senhor Jesus começa a falar do seu nome. E em meu nome vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome vocês expelirão demônios. Em meu nome vocês falarão novas línguas. Em meu nome vocês serão feridos por serpentes e ainda assim sobreviverão. Onde é que está a presença? O conceito aqui é a presença. Eu estarei com vocês, sinalizando, autenticando a pregação do Evangelho. Isso remete à ideia da presença. A presença representada nos discípulos.
Mas se você ainda vai para Mateus 28, texto muito conhecido, versículo 20 diz: portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E então como é que ele encerra esse chamamento? E eis que eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos, dos séculos. Percebe mais uma vez a presença, a comissão dependente da concessão da presença. Vocês vão, mas vocês só têm autorização para ir depois que forem encharcados, capacitados pela presença do Espírito. Nos ensinando que a presença manifesta do Espírito é aquilo que chamamos de condição sine qua non, para que a chama do Evangelho se espalhe até os confins da terra. Eu posso dizer categoricamente para você nessa noite, que sem a presença poderosa e capacitadora do Espírito Santo, não há sucesso na missão. Sem Ele, não há avanço do Evangelho. Sem Ele, não há progresso no reino de Deus. Sem Ele, pecadores não são convertidos a Cristo. Sem Ele, igrejas não são plantadas. Sem Ele, não há quebrantamento, não há arrependimento. Sem Ele, a boa semente do Evangelho não frutifica. Nós precisamos entender, meus irmãos, mais do que nunca e urgentemente, que a presença do Espírito é esta condição autoritativa para que a igreja avance, autorizadora para que a igreja proclame o Evangelho. Mas eu quero encerrar esse primeiro ponto dizendo algo para você, que essa autorização já nos foi dada. Nós não precisamos mais voltar a Jerusalém. Não precisamos aguardar por um novo Pentecostes, até porque o Pentecostes foi um evento histórico, redentivo, pontilear, que não se repete na história. Nós experimentamos até hoje os seus efeitos, mas não a sua história, no sentido de repetir-se. Mas eu quero dizer para você que você e eu já estamos devidamente autorizados. O Espírito Santo de Deus foi derramado em nossos corações. Nós tomamos parte na igreja, comunidade do Espírito. Nós temos o Espírito que clama no nosso coração, Abba. Esse Espírito garante que somos filhos de Deus. E no poder deste Espírito, nós estamos autorizados a ir, a proclamar, a avançar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar sobre ser cheio do Espírito, mas entenda, esta autorização, ela já nos foi dada. E é preciso que entendamos isso. Segundo, a presença manifesta e poderosa do Espírito não apenas é uma força autorizadora, mas é também uma força capacitadora para a missão. A presença do Espírito não apenas autoriza os crentes para a missão, como também os capacita para ela. Há uma palavra aí, na língua grega, que é poder. Vocês receberão poder. Existem pelo menos duas palavras para poder que aparecem com uma certa frequência no Novo Testamento. Exousia e a outra é dinamos ou dunamis. Essas palavras são diferentes, uma remete mais à autoridade. Por exemplo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, é exousia ou exousia. Aqui é dunamis. E a ideia é que tem a ver com dinamismo, dinamite, dínamo. Na física aristotélica, fui pesquisar, essa palavra significava potencialidade. No Novo Testamento, que foi escrito num grego comum, chamado grego koiné, essa palavra aparece cerca de 120 vezes. E em quase todas elas, o seu significado é força, poder, potencial ou habilidade, capacitação. Perceba, o Senhor Jesus não apenas está, pela presença poderosa do Espírito, autorizando aqueles irmãos a irem à missão, mas também os está capacitando, fortalecendo, dinamizando, tornando aqueles irmãos devidamente habilitados para toda boa obra. O Espírito Santo estava capacitando a igreja a cumprir a missão.
Mas quando eu olho para toda a Escritura, eu descubro que isso não é um modus operandi novo de Deus. É algo que Ele sempre fez. Se você voltar os seus olhos para o Antigo Testamento, por exemplo, em Números 11, diz: então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Está falando de Moisés. Quando o Espírito repousou sobre eles, os anciãos, o que é que eles fizeram? Profetizaram, depois nunca mais. E aí Moisés diz assim: Senhor, tu tens ciúme de mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Mais à frente o Senhor disse que derramaria do seu Espírito, não apenas sobre as classes dos ofícios do Antigo Testamento, mas sobre toda a carne. Você deve lembrar que haviam 3 ofícios centrais que apontavam para Jesus: profetas, sacerdotes e reis. E todos eles eram devidamente ungidos para o cumprimento da função. A unção era um tipo de autorização legal e de capacitação oficial para que eles exercessem os ofícios. Para que eles oficiassem diante da presença de Deus, era necessário que antes eles fossem ungidos, reconhecidos, capacitados pelo próprio Deus. Mas se você avança ainda no Antigo Testamento, as promessas messiânicas é sobre o derramamento do Espírito. E que o reino de Cristo, o reino messiânico, teria como um dos seus sinais o derramar da presença do Espírito no coração dos crentes. Em Isaías 11:2 diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. Isaías 42:1 diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Veja o que o texto diz: pus sobre ele o meu Espírito, e ele promulgará o direito aos gentios. O texto de Isaías 61, muito conhecido, o qual Jesus cumpre e cita, dizendo: agora cumpriu-se a palavra de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Se você vai para o Novo Testamento, o ministério de Jesus começa com a descida personificada do Espírito Santo, o Pai dizendo: este é o meu Filho em quem me comprazo, e então o Espírito Santo vindo sobre ele. No ato da sua tentação, diz o texto que ele estava cheio do Espírito, e por esse mesmo Espírito ele foi levado ao deserto para ser tentado. Quando a gente caminha nas Escrituras, a gente descobre ainda em João 3:34 que diz assim: o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Meus irmãos, a gente olha para toda a história e a gente descobre que o modo de Deus operar é esse. Ele resolve capacitar o seu povo na presença e com a presença do Espírito. Profetas foram capacitados pelo Espírito, sacerdotes foram capacitados pelo Espírito, reis foram capacitados pelo Espírito, o próprio Messias recebeu a presença capacitadora do Espírito, a igreja foi cheia do Espírito. Isso é uma capacitação, não apenas uma autorização, mas uma capacitação divina para que cumpramos a missão. E eu preciso ser muito franco em dizer que sem essa capacitação, sem esse poder capacitador, meu irmão, você e eu não damos conta. A tarefa é maior do que nós. As responsabilidades, o peso é muito grande. Nenhum de nós, nem mesmo todos nós juntos, seríamos capazes de suportar. Precisamos de uma força potencializadora. E esta força não é uma energia mística, é a presença de Deus em nós, pelo Espírito Santo. Mas, irmãos, nós precisamos convir nesta noite de que ter a habitação do Espírito não é o mesmo que ser um crente cheio do Espírito, vivendo na realidade da presença manifesta e empoderadora do Espírito. Não é a mesma coisa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, deu uma ordem. Ele disse que nós deveríamos ser cheios do Espírito. Não do vinho, mas do Espírito. Ora, se fosse algo por osmose,
Se todo crente habitado pelo Espírito, selado pelo Espírito, fosse automaticamente cheio do Espírito, não necessitaria na Bíblia ter um mandamento dizendo sejam cheios do Espírito. E há uma diferença grande, significativa, entre simplesmente ser um cristão, um crente em Jesus, que experimentou os efeitos da salvação e da obra da redenção aplicada pelo Espírito, e ser um crente controlado pelo Espírito, governado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, revestido de poder pelo Espírito. E o chamado bíblico não é apenas para que sejamos habitados, mas para que sejamos encharcados. Não para que sejamos apenas selados, mas revestidos do seu poder. E o texto vai dizer em Atos, na sequência, que aqueles discípulos, depois do Pentecostes, cheios do Espírito Santo, eles pregavam. Cheios do Espírito Santo, eles obedeciam, mesmo tendo que desobedecer às autoridades romanas e religiosas. Cheios do Espírito Santo, viveram, e muitos deles morreram pela causa do Evangelho. Cheios do Espírito Santo, eles foram, já naquela época, aos lugares mais remotos do mundo antigo. Cheios do Espírito Santo, atravessaram fronteiras, inclusive chegando até nós. Não foi na força do braço, não foi no grito, foi pelo poder do Espírito Santo. Este é o poder pelo qual a igreja cresce e se estabelece no mundo, e vai dos sertões às nações. Apenas uma igreja capacitada pelo Espírito Santo é capaz de marchar nessa terra, saindo de canto a canto e proclamando o evangelho do reino de Deus. A pergunta que você deve se fazer nessa noite é: será que eu sou um crente cheio do Espírito? Será que essa é uma realidade na minha vida? Ou é apenas algo que eu entendo e compreendo do ponto de vista intelectual, mas que não faz sentido na minha maneira de viver? Terceiro e último aspecto é que a presença manifesta do Espírito não é apenas uma força autorizadora, ou tampouco uma força capacitadora, mas é também a força mobilizadora da missão. Escute, Jesus está dando uma ordem, e diz que os discípulos deveriam ir em Jerusalém, simultaneamente em toda a Judéia, simultaneamente em Samaria, chegando até os rincões do mundo, os lugares mais remotos desta terra, até os confins do mundo. Do ponto de vista soteriológico, eu sei que você compreende muita coisa sobre a missão do Espírito. Você sabe que o Espírito é quem fala eficazmente ao coração do pecador. Quando você ouve a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo rasga o seu coração e faz com que você compreenda essa preciosa verdade. Eu sei que comigo você acredita que é o Espírito quem regenera o coração. É Ele quem tira aquele coração de pedra do pecador e põe dentro do seu peito um coração de carne. Eu sei que você acredita também que o Espírito é quem sela e assegura a salvação. É o Espírito quem santifica na verdade. É Ele quem ilumina o entendimento e nos faz conceber o plano de Deus e a vontade de Deus para nós. Sei que você concorda comigo. E geralmente nós damos uma alta ênfase ao ministério soteriológico do Espírito. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que o mesmo Espírito que opera na salvação é o Espírito que opera na missão. E há uma missão missiológica, há um aspecto missiológico na ação do Espírito Santo. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós descobrimos claramente que é Ele quem chama, é Ele quem separa. Lembra de Antioquia? Atos capítulo 13, estavam os irmãos servindo na igreja, e o Espírito Santo, que é Espírito de Deus, que é pessoa viva, esse Espírito fala com a igreja: separai para mim Paulo e Barnabé, para a obra que vos tenho preparada. É o Espírito Santo quem está separando, é o Espírito Santo quem está chamando, é o Espírito que está capacitando, como vimos, é o Espírito quem está direcionando para a missão. Em Atos capítulo de número 16, um texto fantástico. Paulo, imbuído de muita boa vontade, queria ir para a Ásia pregar o Evangelho. Afinal de contas, aqueles irmãos pouco ou nada conheciam sobre o Senhor. Mas de repente eles foram impedidos. E quem impediu?
O Espírito Santo, ele tenta fazer um contorno, indo para a região da Bitínia, e diz que o Espírito de Jesus o impediu, até que ele então aporta na cidade de Troade, e naquela noite ele tem uma visão de um varão macedônio, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quem fez todas essas coisas, quem deu direção, quem estava com a agenda na mão, não era o apóstolo Paulo, era o Espírito Santo de Deus. Ele é o Espírito quem direciona, ele é o Espírito que conduz a obra missionária. Mas para além disso, quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta à igreja em Coríntios, ele diz que o Espírito é quem dota os crentes com dons e ministérios. É o Espírito de Deus quem distribui os dons para que possamos servi-lo na missão do corpo e na missão para todos os povos. O Espírito Santo é quem define a agenda da missão. O Espírito Santo é quem mais comissiona, separa, seleciona, direciona os vocacionados. É o Espírito Santo de Deus quem move e encoraja a igreja para cumprir a missão. O que é que faz com que o crente... Sonilde falou algo ontem sobre o desejo pela glória de Deus, que tira o crente da sua condição de conforto e diz assim: eu vou até o outro lado do mundo, em circunstâncias às vezes um tanto quanto desfavoráveis. O que é que faz isso? Senão o Espírito de Deus. O que é que fez com que você saísse da sua terra, da sua parentela, da sua cidade, do seu conforto, da sua rede de apoio, e estivesse hoje no lugar em que você está, se não aquela ação do Espírito Santo dizendo: vem filho, eu estou te chamando, eu vou te capacitar, eu direcionarei o seu coração. É o Espírito. É o Espírito Santo quem tira a igreja dos escombros e a coloca em praça pública. A igreja que parecia estar sendo sufocada pela perseguição, de repente os apóstolos vão às praças e anunciam o santo nome de Jesus. E diziam: chegou entre nós aqueles que estão colocando o mundo de pernas para o ar. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quem faz com que homens sejam apedrejados e retornem para a comunidade dos santos dizendo assim: tem uma boa notícia e um testemunho para dar. O que foi que aconteceu? Casa nova, carro novo? Não! Nos foi dado o privilégio de sermos dignos de sofrer pela causa de Cristo. O que fez com que Estevão, sendo apedrejado, voltasse os olhos aos céus e dissesse a semelhança de Cristo: Pai, perdoa-lhes, senão o Espírito do qual ele estava cheio, conforme a palavra. É o Espírito verdadeiro mobilizador da obra missionária. É Ele quem fala poderosamente ao coração dos vocacionados. É Ele quem desperta a igreja. É Ele quem nos faz ter uma visão gloriosa sobre o plano global de Deus. É Ele quem nos leva ao testemunho da verdade. Sem o Espírito mobilizando, agenciando, despertando, nada, absolutamente nada acontece. Pode-se fazer 1, 2, 3 centenas de edições de conferências como essas, dezenas de sermões, de pregadores, mas se o Espírito Santo de Deus não mover, despertar o nosso coração, nada acontece. Ele é o principal promotor. Ele é o promotor da obra de Deus. Ele é o mobilizador da obra de Deus. É Ele quem tira, é Ele quem mexe as peças. Ele chama de um lugar, coloca no outro. Porque a missão é de Deus. E é feita no poder de Deus. Com a agenda do Espírito de Deus. Nós precisamos acreditar nisso, meu irmão. É o Espírito. Sem a força mobilizadora do Espírito Santo, nossos melhores esforços não passariam de espasmos. E os nossos apelos de sensacionalismo. Poderia terminar o sermão fazendo todo mundo chorar, dizendo que coisa boa, essa coisa de obra missionária, olha o sacrifício, e todo mundo chora e volta para casa dizendo: coitadinho dos missionários, vamos aumentar a nossa pena por eles. Não, meu irmão. Mas quando o Espírito Santo de Deus está agindo no nosso coração, ele não gera apenas esse contritamento, mas ele gera uma convicção que se move em comprometimento, dizendo: usa-me, Senhor, eu quero fazer parte desta obra que é tua, eis-me aqui, envia-me a mim para a glória do teu nome. A presença do Espírito qualifica para a missão, nos autorizando, capacita para a missão, nos habilitando, encoraja na missão, nos mobilizando. Sabe o que faz, meu querido irmão, pastor, missionário, líder de igreja, com que você não volte para casa, mesmo naqueles dias mais difíceis, mesmo quando ninguém está dando ouvido à mensagem pregada, mesmo quando você se sente enfadado, cansado, desanimado? Sabe o que faz o seu coração arder de novo, de novo, de novo?
Sabe o que você faz? Faz você apanhar a toalha que já fora jogada no chão tantas vezes. Não é a boa vontade de servir. Não é uma questão de comprometimento financeiro. É o Espírito ardendo no seu coração, dizendo: eu te chamei, eu estou com você. E Ele conforta-nos com a sua presença, Ele consola-nos com a sua graça. É o Espírito de Deus. Eu quero encerrar então com 3 aplicações ou implicações destas verdades. A primeira delas é: se o Espírito qualifica, capacita e mobiliza, eu preciso ser cheio desse Espírito. Eu não posso sair daqui em desobediência a essa ordem. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia. É que agora, meu irmão, você não precisa ser um sacerdote para ser ungido. Você não precisa ser um profeta, um pai apóstolo. Você não precisa ser um rei, porque você já foi incluído no reino sacerdotal de Cristo. E agora, meu irmão, o Espírito Santo já ungiu o seu coração. Deus ungiu a sua vida como um crente. E na teologia a gente chama isso de sacerdócio universal dos fiéis. Quando Paulo dá a ordem dizendo: sejam cheios, não é pastores sejam cheios, missionários sejam cheios, não. Todo crente em Jesus seja cheio do Espírito Santo. Esse é um privilégio, termos o Espírito habitando em nós e controlando a nossa vida segundo o propósito santo de Deus. O dia de Pentecostes só inaugurou aquele cenário em que você e eu podemos participar diretamente do que Ele está fazendo no mundo. Você precisa desse poder, então seja cheio. Missionário, seja cheio do Espírito. Pastor, seja cheio do Espírito. Crente em Jesus, como se fossem classes diferentes, né? Você precisa ser cheio do Espírito. Igreja de Deus, você precisa ser cheia do Espírito Santo. Sejamos cheios. O sucesso da missão não se contabiliza com base naquilo que temos para dar, mas naquilo do quanto dele, ou mais do quanto dele temos recebido. Quanto mais do Senhor em nós tiver, melhor será o nosso impulso na missão. Segundo, confie no poder do Espírito Santo. Você pregador, eu também sei disso, desde os 17 anos que eu prego. E às vezes a gente já sabe o que pregar. A gente já estudou tanto texto, né? A gente tem aquele nosso esboço guardado. E no final das contas a gente já aprendeu a fazer. É um tipo de engrenagem que a gente começa a acostumar. E eu tenho orado ao Senhor dizendo assim: Senhor, se ao final do meu sermão alguém chegar dizendo assim: que sermão maravilhoso, terá sido uma grande tragédia. Mas se ao final do sermão, aquela pessoa que me ouviu, apesar das minhas inabilidades, disser assim: como Jesus falou ao meu coração, grande sucesso haverá, porque o melhor pregador é o Espírito Santo de Deus, que prega a mente ao coração. Portanto, nós precisamos ser habilitados e confiarmos na ação do Espírito. Por isso Spurgeon subia os degraus do tabernáculo metropolitano dizendo assim: Espírito Santo, eu creio em Ti, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. E quando aquele homem pregava, no poder do Espírito, coisas extraordinárias aconteciam. É o Espírito quem converte o ouvinte, então nós precisamos confiar nele. Coração de pedra, sabe aquele vizinho ou aquele camarada que fica emperrando o trabalho onde você está? Irmão, confie no poder do Espírito Santo. Não existe nenhuma resistência, nenhum coração embrutecido, endurecido, que o Espírito Santo de Deus não possa abrir e quebrar. Foi o Espírito quem abriu o coração de Lídia, para que ela viesse a crer em Cristo Jesus. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, confie no Espírito. Confie no Espírito para a plantação da igreja onde você está. Confie no Espírito para a tarefa missionária onde você está a realizar. A obra de Deus não pode ser abraçada fielmente, nem cumprida vitoriosamente, sem o poder do Espírito. Portanto, confiemos nele. Por último, dependa do poder do Espírito. Podem parecer coisas semelhantes, confiar e depender, mas eu quero fazer uma distinção. Agora eu quero ressaltar a importância do seu trabalho. Sim, da sua labuta, do seu suor e do seu esforço. E dizer que a presença do Espírito
ela não desabona o nosso trabalho. A presença do Espírito nos capacitando, nos qualificando e nos mobilizando, não nos isenta da responsabilidade do suor e do sangue. O apóstolo Paulo, por tantas vezes, falou de labuta, de esforço. Por esta causa eu me esforço. Ele fala de labor, ele fala de suor, ele fala de desafios, de empreendimentos. Por isso eu quero dizer, meu irmão, não venha com a balela de que, pastor, eu estou confiando no Espírito e Ele vai fazer toda a obra. Lembra da tese que você recitou comigo no começo. A obra de Deus, realizada por Deus, no poder do Espírito, pela graça de Cristo, através da igreja. Nós somos os instrumentos que o Senhor resolveu usar para a glória do seu nome. Portanto, querido irmão, planeje na dependência do Espírito. Trabalhe na dependência do Espírito. Use as melhores estratégias na dependência do Espírito. Empreenda os melhores recursos na dependência do Espírito. Estude muito na dependência do Espírito. E tudo mais que você puder fielmente ao Senhor, responsavelmente, coloque diante de Deus e faça na dependência do Espírito. Dependa dele. Mas não se esqueça de um detalhe. Há uma frase do M. Bounds, quando ele diz assim: apesar de todos os nossos esforços, não podemos esquecer que Deus não unge métodos. Deus unge homens. Se você tiver o melhor plano, olha, tem um projeto de plantação de igreja, está tudo dando certo. Se você não depender do Espírito, será em vão. Seus melhores sermões serão em vão. Encerro com uma frase que diz assim: então a boa notícia é essa. A missão e em missão, a igreja não depende dos seus próprios recursos para ter sucesso. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho do Espírito missionário. Nós não dependemos dos nossos recursos para ter sucesso. Não somos dependentes de nossa própria engenhosidade, criatividade ou capacidade de comunicação. Nós também não somos dependentes da qualidade de nossas estratégias, programas, empreendimentos inovadores. Não! Nós não devemos colocar nossa confiança nas personalidades carismáticas, na liderança dinâmica, no dom da oratória, a capacidade de ser eloquente, falar. Não, meus irmãos, como igreja de Jesus, nós colocamos a nossa esperança basicamente em nada que seja meramente humano ou terreno, mas no que é divino e celestial. Nossa única esperança de capacitação para a missão de Cristo é o dom do Espírito. Que o Espírito então continue qualificando-nos, capacitando-nos e encorajando-nos para toda boa obra, em nome e para a glória de Jesus. Deus abençoe sua vida.